Amém. Deus abençoe o pastor Elias. Deus abençoe a todos. Quero cumprimentar todos os irmãos e irmãs, companheiros e companheiras na causa do Evangelho, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também quero cumprimentar o pastor da igreja, né, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, que são meus pastores, né, porque Jundiaí é uma extensão do Belém. Né? A nossa escola aqui nasceu como extensão do Belém. Foi em 79, eu fui aluno da primeira turma. Na época se chamava Escola Bíblica Permanente Pastor Cícero Canuto de Lima. Então, eu Exatamente. estive no dia da fundação da escola, o pastor Cícero Canuto de Lima, de saudosa e abençoada memória, fez a abertura. Lembro até o texto que ele leu, 1 Timóteo 4,16. Trouxe uma palavra muito boa. Foi a primeira vez que eu vi pessoalmente o pastor Cícero Canuto de Lima. Era solteiro ainda naquela época. Então, eu fui aluno daquela primeira turma, tenho boas recordações do pastor Anísio Batista Dantas, fui aluno dele de português, e ele me inspirou muito. Né? Eu procurei ingressar na USP, foi a inspiração dele. Né? Ele era formado em letras pela Universidade de São Paulo, e aí me motivou também. Eu prestei a FUVEST 3 vezes, e na terceira vez eu consegui entrar. Eu estava quase desistindo e já desanimado. Eu costumo dizer que os computadores da FUVEST até já me conheciam, né? Quando eu fazia inscrição, eles começavam a rir, aí de volta, ele está vindo. Né? Eu já era freguês, né, dos computadores da FUVEST, mas Deus me abençoou e deu certo. Né? Foi em 1986, no vestibular de 86, aí ingressei em 87 e colei grau em 91. Então, mas foi o pastor Anísio que realmente me inspirou. Né? Então, eu tenho boas recordações, fico feliz de ver que a escola cresceu, prosperou, hoje é uma faculdade, estou vendo aqui professores, professoras, que Deus abençoe a cada um de vocês, vocês estão no caminho certo, caminho da educação cristã, do ensino da palavra de Deus, e isso é um privilégio. Cada um de nós deve receber essa incumbência como um privilégio da parte de Deus e não como uma carga pesada. Então, eu quero agradecer o honroso convite feito pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, por meio do pastor Elias, que me telefonou, me fez esse convite, e eu não podia dizer não. Né? Então, foi, não, conta comigo, estou para servir, e é uma alegria poder estar aqui com vocês. O tema importante, quero também parabenizar a direção da escola por esta semana da docência, né? Semana da docência da escola, e o tema também muito atual, né? A teologia na vida, a vida na teologia, e o tema que me foi passado sobre a confessionalidade assembleiana na educação. É isso? Na educação. Então, é um tema palpitante, um tema amplo, e quando fala de confessionalidade, é claro que se refere à confissão. Confissão, e é um termo amplo. Na verdade, a palavra confessionalidade é uma palavra, creio que recente, você nem encontra nos dicionários. Né? O dicionário Wise, você vê muitas palavras, principalmente as de origem grega e latina, ali menciona o ano em que essa palavra passou a incorporar a língua portuguesa. Né? Então, confissão, confessional, esses termos aparecem em alguns dicionários, não em todos, mas confessionalidade diz respeito à confissão. E eu tenho falado muito sobre esse tema, mas pelo foco do documento da igreja, que nós chamamos de
confissão de fé. Então, a palavra confissão aparece na Bíblia. Eu quero ler aqui em Hebreus, capítulo 6, no versículo 13, que diz o seguinte: diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu exorto você. Essa leitura eu fiz na Nova Almeida Atualizada. E há outras passagens que fazem menção da confissão. Antes de trazer uma rápida explicação, aqui em Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. E ainda, quero ler em Hebreus, capítulo 10, e o versículo 23, onde lemos o seguinte, Hebreus 10, 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Muito bem. Essas três passagens que tratam da confissão, antes de explicar o sentido desta palavra, eu devo esclarecer que a confissão de fé que nós usamos hoje é um documento eclesiástico que resume as crenças e práticas de uma denominação cristã. Então, a princípio, esse documento surgiu como o que nós chamamos de credo, né? Os credos, a igreja, desde o princípio da sua jornada, os líderes entenderam que havia necessidade de se interpretar a Bíblia, de trazer um resumo do pensamento bíblico para a edificação da igreja, para proteger os crentes das heresias, dos erros doutrinários, e para que as pessoas que vêm para Jesus conheçam a natureza da fé cristã. Então, isso começou por duas razões práticas. Primeiro, porque as pessoas que vinham para Jesus, elas precisavam ser instruídas antes do batismo. Então, o vínculo dos credos da antiguidade, os credos primitivos, esses credos surgiram por causa do batismo. As pessoas precisavam, era para a catequese, para o ensino, para o discipulado. Então, as pessoas precisavam conhecer o mínimo da fé cristã, o pensamento bíblico, e aí surgiram os primeiros credos. Os credos que nós conhecemos hoje, o credo dos apóstolos, o credo niceno, o credo niceno-constantinopolitano, o credo de Atanásio, o credo de Calcedônia. Então, se observa, a parte do credo de Atanásio, todos eles têm a mesma estrutura, a estrutura trinitariana. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A segunda cláusula, em seu Filho Jesus Cristo, traz algumas descrições básicas e fundamentais sobre a cristologia e no Espírito Santo. Pode observar que todos eles mantêm esse padrão. Quem tem a declaração de fé da Assembleia de Deus, pode observar que no final tem ali um apêndice com os 5 credos gerais, os credos principais da cristandade. Muito bem. Então, mas antes
desses credos, na verdade, o credo dos apóstolos é tido como o mais antigo, mas a sua redação é uma das mais recentes. O credo dos apóstolos, a redação, ela antecede ela vem depois do credo niceno e do credo constantinopolitano. O credo constantinopolitano é do ano 381. O credo de Calcedônia é 451. E o credo dos apóstolos, que nós temos hoje, ele é do final do século IV. Então, embora seja o mais antigo, o primeiro documento que traz esse credo é do ano 190, em forma de pergunta, porque era para o discipulado. A pergunta era: você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Aí o candidato falava assim: e em seu Filho Jesus Cristo? E vem essas perguntas, na verdade eram 12 perguntas básicas. Então, e as pessoas, os novos convertidos, eles eram discipulados. Essa era a educação básica, mas muito importante, que vem desde o início da história da igreja. Muito bem. Então, outros documentos regionais surgiram antes desses credos principais que eu acabei de mencionar. Então, eram os sínodos que se reuniam, as igrejas regionais se reuniam, e ali eles aprovavam um documento que expressava as crenças e práticas da igreja. Como na época não havia uma liderança geral, foi o imperador Constantino que convocou o primeiro concílio, porque ele era imperador, era uma autoridade. Então, ele convocou esse concílio, mas, na verdade, a decisão não foi dele. A decisão foi dos bispos. Foram 318 bispos do Oriente e do Ocidente, de todas as partes, que se reuniram em Niceia, que hoje se chama Iznik, na Turquia, para tratar da questão dos seguidores de Ário, que negavam a divindade de Jesus. Muito bem. Então, não tinha como alguém convocar um concílio que aprovasse um documento eclesiástico que exigisse a obediência de toda a cristandade, porque ninguém tinha essa autoridade. Eles não tinham lido aquela história do bispo de Roma, que tem autoridade, que os católicos defendem hoje, e isso não tem fundamentação histórica. O bispo de Roma, a autoridade dele era em Roma, era ali naquela região, e não em todo o cristianismo. Então, não tinha como alguém convocar uma reunião. Talvez alguns bispos, algumas regiões participassem, que isso aconteceu, mas eram regionais. Mas, de forma geral, não, só mesmo alguém com autoridade, quer dizer, não uma autoridade eclesiástica, mas uma autoridade política, mas por meio dessa autoridade conseguiu congregar esses bispos do Oriente e do Ocidente. Foram 318, muito bem. E aí houve os debates, as discussões e por fim, 316 bispos assinaram o que nós conhecemos hoje como Credo Niceno. Apenas 2 bispos se recusaram a assinar, e mesmo assim eles foram para o exílio. Muito bem. Então, por essa razão que não houve uma reunião geral. Houve sim a primeira lá em Jerusalém, porque os apóstolos estavam vivos. Costumo dizer que Atos 15 registra a primeira convenção geral, né, da igreja, né? Foi o primeiro concílio. Muito bem. Então, esses documentos, eles são gerais porque eles são curtos, eles são genéricos e eles são interpretações precisas e autorizadas das Escrituras. Então, quando você pega o primeiro tópico, primeira cláusula, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, você vê uma frase curta,
mas tem um peso muito grande, é um resumo. O Gênesis e o Apocalipse você encontra ali. E, como disse Paul Tillich, foi uma muralha que o cristianismo levantou para proteger o cristianismo da idolatria e do paganismo. Então, eu estou apenas citando um exemplo. Se você ver a segunda cláusula que fala de Jesus, que nasceu da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo, que padeceu na mão de Pôncio Pilatos, que morreu, que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e voltou ao céu e voltará. Então, você vê que ali tem o pensamento teológico, o resumo, com os pontos básicos essenciais. Não tem nada sobrando ali. Não tem nada supérfluo ali. Ali é uma coisa impressionante. É o pensamento, a essência da fé cristã, e de maneira que as pessoas podiam memorizar, decorar com facilidade. A pessoa, quando descia as águas batismais, já tinha aquilo no coração e na alma. Aí vinham os gnósticos, vinham as seitas, os hereges, e não conseguiam convencer esses irmãos, porque eles recebiam essa instrução logo no discipulado. Foi assim que os credos surgiram. Muito bem. Com a Reforma Protestante, o que acontece? Os reformadores reconheceram esses credos. Essa autoridade dos credos, eu costumo dizer que é uma autoridade secundária, porque essa autoridade deriva das escrituras sagradas. Esses credos têm esse valor, têm essa força, porque expressa o pensamento bíblico, porque está de acordo com a Bíblia. A autoridade não é do próprio credo, mas é das Escrituras. Muito bem. Agora, as confissões de fé surgiram. É claro que temos outros documentos eclesiásticos dessa mesma natureza, a chamada regra de fé. Já no segundo século, Irineu de Leão, ele escreveu a regra de fé, que era também um credo, ainda que rudimentar, para a época. Então, os credos eram chamados também de símbolo. O credo dos apóstolos é chamado de símbolo apostólico. Símbolo também é um termo mais genérico para designar esse documento eclesiástico que expressa a interpretação bíblica, mas de acordo com o pensamento da Igreja. E o que acontece é que, com a Reforma Protestante, no século XVI, aí surgiram diversos documentos eclesiásticos expressando o pensamento não somente da denominação, mas também da região. Só que as confissões são mais elaboradas. Os documentos são os credos mais elaborados e são mais específicos. Então, a confissão de fé de uma denominação, ela não serve para a outra, é muito raro. E, às vezes, na mesma denominação, se é uma região diferente, se é um país diferente, precisa de um ajuste, porque, às vezes, a Constituição de um país é diferente da Constituição de um outro país, às vezes é a mesma denominação, mas como está num outro país, esse documento precisa de ajustes. Então, esse documento, a sua autoridade, ela é terciária, porque ela está restrita àquela denominação. É o caso da nossa declaração de fé. Então, isso aqui, por que é uma autoridade para nós? Porque não é um pensamento de um teólogo, não é o pensamento de uma comissão, não é o pensamento de alguém da igreja, por mais piedoso e conhecedor da palavra de Deus que cada um seja. A questão é que o documento, para ser investido dessa autoridade, precisa da aprovação de um concílio. Então, isso aqui foi aprovado na convenção, na 43ª Assembleia Geral da CGADB. E não somente isso. Aqui nós temos o pensamento, as crenças e práticas da Igreja. Desde que os nossos pais, os primeiros
missionários, os pioneiros, trouxeram a Assembleia de Deus para o Brasil. Então, aqueles ensinos precisavam ser organizados e sistematizados, porque a igreja cresceu, o número dos crentes se multiplicou e corria o risco de heresias serem ensinadas nas igrejas por esse Brasil afora. Então, havia necessidade de organizar essas crenças e práticas, as doutrinas oficiais da igreja. Muito bem, porque a igreja já tinha, desde Daniel Berger e Gunnar Wingren, ela já tinha o que nós pregamos hoje, era o que eles pregavam, falando em termos teológicos, era o que eles pregavam na sua geração. Muito bem, mas isso precisava ser documentado, ser escrito. Por isso que a Convenção Geral nomeou uma comissão para organizar essas doutrinas num documento. Então, era uma necessidade. Houve caso, eu conheci um pastor, que já é falecido, que pregava no púlpito da igreja que o pai é filho e filho é pai, a doutrina unicista. Entendeu? E ele era até um pouco assim, um pouco mal criado, né? Usava no púlpito e falava, aqui eu não tenho Rico Bergstein, aqui não tem João de Oliveira, e aqui pai é filho, filho é pai, e acabou. Falava assim no púlpito, entendeu? Então, isso começou a ser resolvido quando a CPAD publicou pela primeira vez na revista, no Mensageiro da Paz, na edição de julho de 1979, o Cremos, aquele Cremos que foi preparado pelo pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos. A primeira edição foi publicada na edição de julho de 79. E desde então a CPAD vem publicando esse Cremos, que era um resumo, muita gente chamava de credo. Eu costumo dizer que os pastores, os professores, os irmãos que são mais instruídos, não devem chamar esse documento de credo, embora seja um termo genérico, porque credo, quando a gente fala no mundo acadêmico, é uma referência a esses credos que eu mencionei, os credos primitivos, o credo dos apóstolos, o credo niceno, o credo de Atanásio e assim por diante. Então, em termos acadêmicos, credo se refere a esse documento, que são nada mais, nada menos que interpretações precisas e autorizadas das Escrituras. Esses documentos foram submetidos a crivos e estudos e ao longo dos séculos e passou no teste. Quer dizer, não há nada nesses documentos contrário às Escrituras Sagradas. Então, credo, em termos acadêmicos, se refere a esses documentos. Então, mais vezes, nós chamamos até a nossa declaração de fé de credo também, mas isso de maneira genérica. Então, isso aqui é uma confissão de fé. Muito bem. Agora, vendo aqui o tema que recebi do pastor Elias, ele deu o seguinte tema: confessionalidade assembleiana, muito bem, na educação. Então, agora, o que significa, o que queremos dizer com confessionalidade? Bom, vocês já sabem, esse termo vem da palavra confissão. O que é uma confissão? Nós lemos aqui 3 passagens bíblicas. Nós temos mais. Vem da palavra grega homologia, uma palavra que está na língua portuguesa de homologar. Esse documento, essa palavra, confissão, confessar, porque nessa declaração de fé, em cada capítulo, vem com a seguinte introdução: cremos, professamos e ensinamos que. E aí vem o documento. Pode ver, todos eles é a estrutura do documento. Cremos, professamos
e ensinamos. Muito bem. Então, professar. Professar significa concordar, reconhecer, admitir, declarar, proteger. São esses os sentidos. Então, quando nós falamos cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a única revelação de Deus escrita para a humanidade e assim por diante, que Jesus e o Espírito Santo e assim por diante. Então, isso significa que nós concordamos com esse ensino, com essa doutrina, com esse pensamento. Quando Jesus, Paulo diz, que Deus fez a boa confissão diante de Pôncio Pilatos, que confissão foi essa? Pilatos perguntou a Jesus, és o rei dos judeus? Aí Jesus disse, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. Para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E isso nós encontramos também nos evangelhos sinóticos, ainda que de maneira diferente. Quando ele foi interrogado, veja, ele sabia que aquilo era uma sentença de morte. Quando o sumo sacerdote perguntou, conjuro-te por diante do Deus vivo, se és o filho do Deus bendito, Jesus sabia que aquela resposta era a sua sentença de morte. Mas ele fez a boa confissão, não somente diante de Pilatos, mas também diante do sumo sacerdote. Ele diz, eu sei, sim, eu sou sim. E não somente isso, vocês vão ver ainda o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, à direita do Pai. Então, ali ele estava assinando a sua sentença de morte. E alguém falar diante de Pôncio Pilatos que era rei, Pilatos ia interpretar como concorrente de César. César não aceitava concorrente. E se Pilatos concordasse ou fizesse vista grossa, quem corria risco era Pilatos, porque o assunto ia chegar em Roma. Pilatos estava atraindo o imperador, porque estava aceitando na Judéia um outro rei. Pilatos tinha que tomar uma posição, e Jesus tinha consciência disso. Então, essa confissão foi uma boa confissão que Jesus fez, foi essa. Ele tinha consciência da sua identidade. E ele concordava com essa identidade, sua natureza. Ele não podia voltar atrás. Então, é o que diz aqui em Hebreus 10 e 23, quando nós lemos que guardemos firme a confissão da esperança. Essa esperança que nós temos sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Foi Deus que fez a promessa. Ele é fiel. Nós não vacilamos. A nossa esperança, quer dizer, o que nós temos, aquilo que nós vivemos, nós cremos, praticamos, vivemos. Isso é a confessionalidade. Isto é, esse conjunto de doutrinas reveladas nas Escrituras que foi ensinada pelos nossos pais, pelos missionários. Eles ensinaram a igreja, formou a teologia pentecostal, a doutrina assembleiana. Então, é isso que nós chamamos de confessionalidade. Confessionalidade é um conjunto, então, preste atenção, confessionalidade é um conjunto de crenças, princípios, símbolos e práticas que se explicitam na vida de uma pessoa ou instituição. É a atitude de assumir e confessar como valioso um conjunto de valores, princípios de conduta e também respostas para os questionamentos da vida. Então, a confessionalidade assembleiana é tudo aquilo que nós cremos e praticamos, as nossas crenças e práticas, que agora
elas estão organizadas, elas sempre existiram. Só que, por causa da falta de um documento para sistematizar esse pensamento, essa confessionalidade, estava havendo surgindo heresias. Então, quando o pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos publicou pela primeira vez o Cremos, ali no Mensageiro da Paz, então ali começa dizendo o seguinte: cremos em Deus Pai todo, cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, começava assim. Então, aí já temos o pensamento trinitário. Cremos, veja só, em um só Deus, em três pessoas, o Pai, eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, já começa assim. Então, eu acho que isso aí inibiu muita gente. Pessoa que... Eu não... Veja só, irmãos, eu não considero um pastor como esse, que dizia que o pai é filho, o filho é pai, procurava desafiar o próprio missionário Rico Beckstein, pastor João de Oliveira, que foi professor em Pindamonhangaba, no Instituto Bíblico, escreveu revista de escola dominical, foi articulista da CPAD, um homem que era reconhecido não somente pelo seu conhecimento bíblico, mas pela sua piedade, um homem de Deus respeitado em todo o país. Agora um pastor chega no púlpito e vai desafiar um homem desse: não, aqui não tem Edu Beckstein, não tem João de Oliveira, mas isso eu entendo que era ignorância, não era heresia, era falta de um documento eclesiástico que expressasse de maneira clara a nossa confessionalidade. Então, o Cremos era muito resumido, eram 14 itens, 14 artigos de fé, mas que serviram muito, muito, muito importante e ajudou a padronizar esse ensino. Muito bem. Agora, com relação à educação cristã, o ensino. Os nossos pais eram criteriosos, eles se dedicaram ao ensino. Então, os pentecostais não são aquilo que os não pentecostais muitas vezes pensam. Nós somos o povo da Bíblia, apegado à Bíblia, ligado à Bíblia. Um povo que foi instruído a respeitar e a ler e a estudar a Bíblia Sagrada. Agora, sim, que os nossos pais, o que eles lutaram, isso, na verdade, eles já receberam lá, não somente da Rua Azusa, e não somente de Chicago, de William Durham, não, mas antes, o movimento de santidade, já no século XIX, já muitos líderes se destacaram e se tornaram independentes. Eles não queriam organização denominacional. Então, você vê que a Assembleia de Deus, quando foi fundada em 1914, nos Estados Unidos, então, um dos critérios foi em Arkansas, em 1914, em abril de 1914, que cerca de 300 pastores pentecostais foram convidados para um concílio, que foi o primeiro concílio que criou a Assembleia de Deus, porque antes não tinha, e eles viam que havia necessidade de se organizar, porque havia muitas comunidades independentes, pentecostais, e já estava havendo desvio, porque não tinha uma organização, não tinha uma estrutura, então havia necessidade de se organizar. Então, o Eudórios Bell, que era o editor de um jornal pentecostal, então ele, tendo a lista de assinantes, então ele convidou esses líderes assinantes para essa reunião. E nessa reunião foi criado o Concílio
Geral das Assembleias de Deus, que seria a convenção. Muito bem. Isso em 1914. Daniel Berger Gunavini já estava aqui. A Assembleia de Deus foi fundada aqui em 18 de junho de 1911. 1911. Então, só que o nome era Missão de Fé Apostólica, não era Assembleia de Deus. Quando o missionário Gunavini registrou a igreja, em janeiro de 1918, aí ele adotou o nome Assembleia de Deus, que até hoje não se sabe exatamente o que levou o missionário Gunavini a registrar a igreja com o nome Assembleia de Deus. Muito bem, existem informações, é possível até, tem algumas ideias, mas não assim, concreto. Por quê? Então, o que acontece? Lá, quando eles criaram o Concílio Geral das Assembleias de Deus, o que acontece? Não aceita, não vamos querer confissão de fé, não vamos querer credos. O único ponto doutrinário comum a todas as igrejas que se filiaram a esse concílio foi o batismo no Espírito Santo e a glossolalia. Então, o batismo no Espírito Santo, como capacitação do Espírito Santo, como revestimento de poder, e a evidência física inicial, que na época nem se usava esse termo veio depois. Esse termo é uma formulação teológica. É uma formulação teológica para designar que o batismo no Espírito Santo, que aparece em Atos dos Apóstolos, é acompanhado do falar línguas. Então, essa experiência, o falar línguas, que acompanha a descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, então isso passou a ser chamado de evidência física inicial, embora tivesse termos similares da época, como sinal inicial, sinal físico e assim por diante. Muito bem. Então, esse foi o primeiro ponto. O que é comum para todos, esse é o documento aprovado em ata na primeira Assembleia Geral das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. E sabe o que aconteceu? Você não tem ideia. Um ano antes, havia surgido o unicismo. O unicismo. E muitos pastores, membros desse concílio, quer dizer, da Assembleia de Deus, aderiram ao unicismo. E por pouco, por um milagre, a Assembleia de Deus não se tornou unicista. Esse debate durou quase 2 anos. Até o presidente, porque Eudódios Bell, que foi eleito presidente, foi o primeiro presidente da Convenção Americana, ele foi batizado em nome de Jesus, só em nome de Jesus, e aderiu ao unicismo. Mas depois ele se arrependeu e voltou atrás. Então, no concílio, na Assembleia de 1916, então, houve um debate acirrado ali, e o que foi que houve? A maioria adotou a doutrina trinitária. Não, a Assembleia de Deus ela é trinitariana. E o que acontece? 156 líderes saíram daquele concílio, saíram da Assembleia de Deus e saíram fazendo estragos. São os movimentos unicistas que nós conhecemos hoje. Aí, essa Assembleia Geral de 1916 aprovou um documento chamado Verdades Fundamentais. As verdades fundamentais foram aprovadas, e eles viram, porque se tivesse um documento desse antes, o unicismo não ia entrar. Não, nós temos aqui um documento, nós aprovamos essa nossa crença, nossa prática, nossas doutrinas oficiais. Não tinha espaço para entrar o unicismo, mas não tinha. Por quê? Porque não queriam ser uma denominação, não queria organização, queria se desvincular
das denominações históricas. E o que acontece? Foi um risco muito grande, mas foi salvo, muito bem. Então, embora a Assembleia de Deus Americana não tenha, por exemplo, uma declaração de fé, mas tem um documento parecido, que a CPAD publicou, são as doutrinas bíblicas do William Menzies e Stanley Horton, que são dois teólogos respeitadíssimos, já falecidos, que não faz muito tempo, dois teólogos respeitadíssimos das Assembleias de Deus Americanas. Então, eles elaboraram, na verdade, esse documento é o ensino da igreja, das Assembleias de Deus Americanas. Então, aqui no Brasil, a gente demorou para esse documento. Então, foi em 79 que veio o Cremos, e em 2017 veio a nossa Confissão de Fé, que tem por título Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Muito bem. Então, os missionários, ainda que na época não tínhamos um seminário teológico, mas tínhamos ensino bíblico, porque os suecos que vieram no Brasil, Samuel Niston, Eurico Bechstein, que veio bem depois, e outros, Nils Taranger, muitos, foram dezenas de missionários que a Suécia enviou para o Brasil, eles passaram pela escola bíblica lá. Não era um seminário, mas era uma escola com duração de 6 meses, com disciplinas selecionadas, e todos esses missionários, pelo menos a maioria, tinham formação acadêmica em alguma área profissional. Eles fizeram esse curso. Então, você vê que na harpa cristã, você não vê uma heresia ali. E veja, a primeira edição da harpa cristã foi na década de 20. Depois saiu uma edição mais ampliada na década de 30, e você não vê ali um erro teológico. Domingo, a gente estava cantando na igreja o hino 122, e eu comecei a pensar naquele hino, falei, meu Deus, isso aqui é uma adoração ao Espírito Santo, sabe? Isso aqui é um louvor ao Espírito Santo. Então, está clamando, vem fogo divino, sabe? Vem sobre nós. Então, aquilo ali é uma adoração ao Espírito Santo. Então, quem compôs esse hino sabia o que estava fazendo, sabia o que estava dizendo, e conhecia a palavra de Deus. Agora, a gente não tinha um seminário formal, mas tínhamos a escola dominical. Eu tenho aqui uma amostra, acho que não está difícil localizar, da revista, deixa eu ver aqui, eu acho que não vai ser fácil achar agora, mas um facsímile da revista Boa Semente, de 1919, e ali tem a lição da escola dominical, 1919, porque a revista da escola dominical ela foi criada na convenção de 1930, em Natal, a primeira convenção geral das Assembleias de Deus no Brasil. E essa convenção aprovou a criação da revista da escola dominical. Mas o ensino da escola dominical já era divulgado, já vinha no jornal Boa Semente. Então, veja que o ensino teológico, o ensino bíblico, já vinha sendo mantido na igreja. A Escola Bíblica de Obreiros é uma instituição, assembleiana até o tutano, viu? No seu DNA, mas veio da Suécia. Então, o que acontece? Não tínhamos um seminário, mas tínhamos escolas bíblicas com disciplinas para adaptar a região, disciplinas sobre eclesiologia, administração eclesiástica, sobre teologia. Então, o nosso povo era ensinado, era de obreiros, mas não havia restrição para que aqueles e aquelas que desejassem aprender a palavra de Deus participassem. Muito bem. E o curso teológico à distância. Então, que era publicado no Mensageiro da Paz. Havia uma coluna no Mensageiro da Paz,
O Mensageiro da Paz foi criado também em 1930. A Convenção de 1930 determinou que os dois jornais, o Boa Semente e o jornal que concorria na época, Som Alegre, o Som Alegre e o Boa Semente, já estava havendo concorrência, e eram dois jornais oficiais da Assembleia de Deus. Então, a convenção determinou que os dois se fundissem e recebeu o nome de Mensageiro da Paz, que desde então é publicado ininterruptamente, desde 1930. Muito bem. E esse jornal tinha uma coluna com um curso teológico. Eu vi o testemunho de um pastor veterano nosso, pastor José Apolônio, irmão do pastor Antônio Gilberto. Eu vi um testemunho dele lá na CPAD, no dia que foi criado a Casa de Letras Emílio Conde, numa reunião solene no auditório ali da CPAD, e o pastor José Apolônio, como um dos decanos das Assembleias de Deus, foi convidado a trazer uma palavra, e ele disse no seu testemunho que fez esse curso. Ele disse que estava indo para casa muito triste, abatido, porque o irmão dele, o pastor Antônio Gilberto, tinha sido aprovado na Marinha. Ele também queria ser marinheiro e não passou no teste. Então, ele estava tão triste, estava indo para casa. Aí, passando em frente à igreja, isso lá em Natal. Aí ele ouviu uns cânticos. Ele parou, ele ouviu, e aí entrou na igreja. Não, tentou entrar na igreja, aí o diácono falou assim: hoje é dia de culto de doutrina, você não pode entrar. E ele ficou tão triste, falou: oh, meu Deus, mas nem a Marinha me quer, e agora nem Deus me quer também. Aí, triste, cabisbaixo, aí estava indo embora. Aí no caminho ele encontrou um grupo de irmãos que estavam indo para a igreja. Aí o que ele fez? Aí ele se infiltrou no meio do grupo dos irmãos e voltou. E entrou na igreja. Aí quando descobriram, não podia fazer mais nada, e falou que queria ser crente. Também foi ali que ele aceitou Jesus. Aí ele disse que ele viu no Mensageiro da Paz o curso de teologia, e ele fez o curso à distância e recebeu o certificado. Então, eu vi o testemunho pessoal de alguém que teve essa experiência. Então, a igreja sempre se preocupou com a educação cristã, com o ensino da Palavra de Deus. O primeiro Instituto Bíblico da Assembleia de Deus foi fundado por J.P. Colenda, um pastor da Alemanha, mas que foi enviado pela missão americana. Ele fundou em Pindamonhangaba o Instituto Bíblico, em 58. E em 1962, cerca de 4 anos depois, o missionário Laurence Osso fundou o IBP, Instituto Bíblico Pentecostal, no Rio de Janeiro. Depois, outras escolas foram fundadas, então, e a ETAD em Campinas, no Belém, o pastor Cícero Canuto de Lima. Eu estive no dia da fundação, me lembro, foi a primeira vez que eu vi o pastor Cícero Canuto de Lima, foi na fundação da escola. Quando me mencionei, eu lembro até o texto que ele leu, 1 Timóteo 4,16, eu era ainda solteiro na época, e ele inaugurou ali a Escola Bíblica Permanente Pastor Cícero Canuto de Lima. Depois foi criada a Escola Bíblica Permanente do Monte Sião, em Belo Horizonte. Depois foi criada a STEADEB. Na verdade, a STEADEB já existia no Nordeste, a STEADEB já antecedia a escola que o pastor Cícero Canuto de Lima fundou aqui em São Paulo. Então, hoje, todas as grandes, principais cidades do país têm, pelo menos, uma escola teológica nas nossas igrejas. Muito bem. Mas nem por isso a escola bíblica de Obreiro foi superada. Ela continua. Então, o ensino teológico é uma marca, o ensino bíblico é uma marca registrada das Assembleias de Deus. A CPAD, ela é chamada de a editora da Escola Dominical. O irmão Ronaldo Rodrigues de Souza vem dinamizando o ensino teológico, publicando livros de teologia para atender, para suprir a necessidade das escolas teológicas, das faculdades teológicas. Então, a nossa responsabilidade
o ensino da palavra de Deus vem dos nossos pais. Então, eu repito, a Assembleia de Deus, ela não é aquilo que algumas pessoas pensam, não. Nós primamos pela palavra de Deus, nós temos professores, pessoas altamente qualificadas na área teológica, que não faz vergonha em ninguém, não. Pode ter certeza disso. Então, aí você vê os hinos da harpa cristã, é uma demonstração de que os nossos pioneiros conheciam a Bíblia com profundidade, conheciam a palavra de Deus. É verdade que alguns hinos já existiam antes. Tá? O hino 15, por exemplo, já vem desde o século XVII, outros hinos, mas os hinos pentecostais, eles são nossos. Os hinos pentecostais são nossos. E outros hinos, ainda que não sejam pentecostais, Emílio Conde, você vê, o missionário Samuel Nisto conheceu Emílio Conde como intérprete no restaurante no Rio de Janeiro. Na verdade, Gunnar já tinha se encontrado com o Emílio Conde em São Paulo, em 1923. Ele foi visitar Luiz Franciscon, visitou a comunidade italiana no Brasil, São Paulo, a Congregação Cristã no Brasil, e lá ele conheceu Emílio Conde, que era descendente de italiano. Mas depois, Emílio Conde se transferiu para o Rio de Janeiro, como lá não tinha Congregação Cristã no Brasil, começou a frequentar a igreja lá em São Cristóvão. E certa vez, o missionário Samuel Nisto se encontrou com ele, viu Emílio Conde trabalhando de intérprete no restaurante. Foi quando ele convidou para assessorar o Mensageiro da Paz, e depois foi para a CPAD e se tornou diretor executivo da CPAD desde 1940. Então, e você vê a sua composição, os seus hinos, tá? Conhecedor da palavra de Deus. Então, nós hoje estamos bem servidos, sim, de ensinadores da palavra de Deus. Nós temos a revista da Escola Dominical, uma qualidade, de excelente qualidade. Muitas igrejas pentecostais adotam essa revista. Tem o livro-texto, o livro do trimestre, que auxilia os professores a ampliar seus conhecimentos, além de indicações bibliográficas, de livro da área, do assunto daquela lição, daquela semana, e a publicação de livros que a CPAD vem publicando, a revista Obreiro, com assuntos para a liderança. Então, meus irmãos, e a escola no Belém, a FAESP, eu fiz parte dela, eu tenho boas recordações, tenho alegria e ver que ela cresceu, prosperou, tem extensão por toda parte na cidade de São Paulo. E uma vez eu cheguei no Belém, ali na garagem, aí o pastor Severino Pedro, de saudosa memória, estava conversando com o pastor José Wellington. Aí ele falou, não sei o que, com o pastor José Wellington, que eu não ouvi. Aí o pastor José Wellington me chamou. Falou, olha, a escola em Jundiaí, ela prosperou, ela cresceu, ela está bem. Falou para o pastor Eliseu, se ele quiser, a gente dá autonomia para a escola ali em Jundiaí. Aí eu conversei com o pastor Eliseu, porque nós começamos em 1980. Eram apenas 5 disciplinas. Eu dava aula de História do Povo Judeu. O pastor Eliseu Queiroz de Souza dava aula de Bibliologia. A irmã Lucinha, que é a esposa do irmão Jair, que é um pastor setorial aí com você em São Paulo, a irmã Lucidélvia, dava aula de português. O pastor Evandro, que faleceu não faz muito tempo, de saudosa memória, ele pastoreava na época Sumaré, como Sumaré é perto de Jundiaí, ele vinha sábado sim, sábado não, dar aula de teologia sistemática. Começamos com essa disciplina, não tinha nem carteira escolar, eu lembro que dava aula numa lousa pequenininha, que quando eu escrevia, ela ficava balançando, não dava para escrever, então eu tinha que colocar a prancheta no banco, segurar com uma mão para escrever
Mas foi assim que nós começamos, como raiz de uma terra seca, sem parecer e sem formosura. E hoje já formamos mais de 2.000 alunos para a glória do nome de Jesus. E em 1989, o pastor José Wellington veio aqui a Jundiaí e deu autonomia à escola teológica pastor Eliseu Queiroz de Souza. Mas nós nos reconhecemos como uma extensão daí do Belém. Então, meus irmãos, nós temos ainda muitos desafios. É verdade, temos muitos desafios pela frente. Mas o Deus que nos trouxe até aqui, Ele nos conduzirá até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Portanto, meus queridos irmãos, me coloco à disposição dos irmãos. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Quero já de antemão agradecer, pastor Elias Torralbo, o irmão Douglas, que entrou em contato comigo hoje à tarde, e também aos meus pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Roberto Júnior, o presidente da Comissão Geral, e o pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o pastor do Belém, e é o nosso pastor aqui também, em Jundiaí.